Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos vocês. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e você está no programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Neste segundo trimestre do ano de 2024, estamos estudando lições bíblicas com o tema geral A Carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nós temos estudado essas lições bíblicas maravilhosas e temos sido bastante edificados com o estudo da palavra de Deus. Na lição anterior, na lição de número 5, que estudamos na semana passada, nós estudamos a respeito dos três principais inimigos do cristão, que é a carne, o mundo e o diabo. E hoje, na lição de número 6, que é a lição que será estudada no domingo do dia 12 de maio de 2024, a lição 6 tem como título As Nossas Armas Espirituais. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E a verdade prática declara o seguinte: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição, a palavra de Deus, a oração e o jejum. A nossa leitura bíblica em classe de hoje se encontra em Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 4 e também do versículo 16 ao versículo 20. Então hoje vamos estudar sobre batalha espiritual, na caminhada do cristão, na jornada do cristão aqui na terra em direção a Canaã celestial. Nós diariamente enfrentamos muitas batalhas contra os nossos três principais inimigos, que são a carne, o mundo e o diabo. E essa batalha, para que sejamos vencedores nesta batalha, precisamos conhecer direitinho os nossos inimigos. Já estudamos isso na lição anterior e na lição de hoje vamos nos concentrar a respeito das armas espirituais de defesa e de ataque que nós temos à disposição para vencermos os nossos inimigos espirituais. Conforme foi colocado aqui na nossa lição, o primeiro objetivo da lição é enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. Segundo, esclarecer a respeito das três principais armas espirituais do crente. E terceiro objetivo, mostrar Jesus Cristo como nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. E as armas espirituais comentadas e discutidas aqui nesta lição de hoje são a palavra de Deus, a oração e o jejum. Em relação ao tópico 1 da nossa lição, as armas do crente, o tópico 1.1 diz que as armas como instrumentos de ataque e de defesa devem ser usadas pelo crente para sermos vencedores nesta batalha. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são a espada, a vara, a funda, arco e flecha, lança e dardo. E as principais armas de defesa, o escudo, o capacete, a couraça, as caneleiras, enfim, existem várias armas de ataque e armas de defesa que os exércitos usavam para serem vitoriosos em suas batalhas. No entanto, na nossa batalha espiritual, é verdade que nós não vamos usar essas armas materiais, mas nós, como cristãos, quando falamos em armas, aqui tem um sentido metafórico. Nós não utilizamos armas, mas armas carnais ou armas materiais para matar ninguém. Afinal de contas, a nossa luta não é contra pessoa alguma ou contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra a natureza humana carnal e pecaminosa,
o mundo e o diabo. Então, para nós cristãos, armas aqui têm um sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios que se valem do mundo e da carne. 1 Timóteo 6:12, Paulo disse: combata o bom combate da fé. Então, nós diariamente estamos combatendo o bom combate da fé. 2 Coríntios 10:4 diz que as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, a arma do crente não é a arma carnal. Nenhuma arma carnal serve para vencermos a carne, o mundo e o diabo. Nós devemos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 13, a Bíblia diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra pessoa alguma, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, diz Paulo, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, a natureza da nossa luta é uma luta espiritual que vamos vencer com armas espirituais. As estratégias do inimigo, tópico 1.2. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. Se quisermos sermos vitoriosos na batalha, precisamos entender quais são os nossos reais inimigos e como podemos vencê-lo. Nós vemos na Bíblia Sagrada que um dos nossos inimigos é o diabo. O diabo é o arqui-inimigo de Deus e o arqui-inimigo do ser humano. É o principal inimigo de Deus e o principal inimigo do ser humano. Então, ele persegue o ser humano. A Bíblia diz que ele arrebata a boa palavra do coração das pessoas, ele busca altas posições com mentiras. O diabo pode usar pessoas para atrair, escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas. E o inimigo é muito sagaz, ele é muito astuto, de modo que Pedro disse em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, nós não podemos caminhar na nossa jornada aqui na terra em direção ao céu de maneira desapercebida. Nós não podemos ficar desatentos, mas temos que ter sobriedade, sabedoria, temos que ser sensatos e perceber, através da vigilância, que o diabo, que é o nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: não deis lugar ao diabo. O diabo é o chefe de toda a força do mal, conforme diz o tópico 1.3 da nossa lição. Ele é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós, conforme Efésios 6:11, que nós acabamos de falar. Capítulo 6, versículos 10 a 13. Então, o diabo ele é chefe de toda essa milícia, ele é o príncipe da potestade do ar, conforme Paulo disse em Efésios 2:2. Em 2 Coríntios 4:4, Paulo diz que o diabo é o Deus deste século, é o Deus deste mundo, o Deus desta era. O próprio Jesus, em João 16:11, chamou o diabo de príncipe deste mundo, porque, na verdade, como disse João, o mundo jaz no maligno e o diabo, ele influencia muita gente e ele comanda e dirige todo esse sistema mundano que se levanta e se opõe contra Deus e contra todas as coisas de Deus. Portanto, meu amado irmão, minha querida irmã, não podemos ignorar
que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Assim como todo exército material aqui da terra, das nações, eles são organizados, existe toda uma hierarquia de soldado, de cabo, de sargento, de tenente, de coronel, oficial, almirante, e etc., conforme as forças armadas. Também no reino espiritual, o diabo e seus demônios se organizam em milícias chefiadas e comandadas pelo diabo para querer se opor e se levantar contra Deus, contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus e destruir os homens. Efésios 6:12, a Bíblia diz que porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, Satanás ele se organiza. Inclusive, Jesus disse em Lucas 11:18, que se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como o seu reino subsistirá? Então, o próprio Jesus reconheceu que o diabo ele reina sobre os demônios e eles se organizam para poder se opor a Deus e ao povo de Deus. Volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Estamos estudando a lição de número 6 deste segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, lição esta que tem como título As Nossas Armas Espirituais. Aqui eu quero aproveitar a oportunidade para mandar a paz do Senhor para todos os professores, alunos, secretários da Escola Bíblica Dominical, superintendentes e a todos os pastores que amam e incentivam e cooperam para o bom andamento da Escola Bíblica Dominical na sua congregação. Hoje, nesta lição sobre as nossas armas espirituais, o tema central da nossa lição é sobre batalha espiritual e que armas podemos usar ou que armas estão à nossa disposição para lutar contra os nossos três principais inimigos que estudamos na lição anterior: a carne, o mundo e o diabo. Então, a carne, o mundo e o diabo, eles são os principais inimigos do crente que se levantam contra nós. E diariamente nós travamos uma batalha, uma guerra espiritual contra esses inimigos. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, como diz a Bíblia, mas a nossa luta é contra a carne, o mundo e o diabo. E no tópico 2 da nossa lição vamos estudar agora as 3 armas espirituais do cristão. 3 armas espirituais que são poderosas em Deus para vencer esses 3 inimigos que acabamos de falar. A primeira arma é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo no deserto, Jesus teve fome depois de jejuar 40 dias, e o diabo tentou Jesus, dizendo a Jesus, sugerindo que Jesus fizesse um milagre de transformar as pedras em pães. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, citando as Escrituras, ele combateu o diabo. O apóstolo Pedro aconselha que todo crente, em 1 Pedro 2:2, que todo crente, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. O crente tem que ter fome pela palavra de Deus, o crente tem que ter apetite pela palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para meditar nas Escrituras, para aprender a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus vamos estar conhecendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Através das Escrituras vamos ter o direcionamento para nós. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas,
as armadilhas de Satanás e demais estratégias. Jesus, orando ao Pai, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é alimento para o crente, é alimento espiritual para nós. Deus se revelou através da Bíblia e nas Escrituras temos o alimento diário para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. A segunda arma espiritual do cristão que é capaz, ao utilizá-la, nós vencermos os nossos inimigos espirituais, é a oração. A oração aliada ao estudo da palavra de Deus, a oração aliada à meditação na palavra de Deus, é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem à sua disposição ao longo da sua caminhada para o céu. A Bíblia fala em Efésios 6:18, aqui em Efésios 6, Paulo fala sobre a batalha espiritual, as armas de ataque e de defesa. Quando Paulo lista as armas de ataque e as armas de defesa, aí Paulo diz em Efésios 6:18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Então, à medida que a gente vai usando as armas espirituais de ataque e de defesa, nós vamos estar orando também. Tudo tem que ser acompanhado de oração. Jesus, em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus contou uma parábola, a parábola do juiz iníquo, contou essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca deixar de orar ou nunca desfalecer. Paulo, em primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo disse: orai sem cessar, não parem de orar, continue orando, vivam uma vida de oração. Em Romanos 12:2, Paulo disse: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Continue orando. Então, a Bíblia ensina a oração como um hábito, como algo constante na vida do cristão. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, Pedro disse: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sede sóbrios e vigiai em oração. Então, a oração é uma das armas poderosas que temos à disposição para vencermos a carne, o mundo e o diabo. A palavra de Deus e a oração. Alguém já comparou a palavra de Deus como o nosso alimento, que traz para nós os nutrientes, e a oração como a água. Assim como o nosso corpo precisa de alimento e precisa de água para ter saúde e crescer, da mesma forma também a nossa alma precisa do alimento da palavra de Deus e da água da oração também para podermos ser nutridos espiritualmente e crescermos espiritualmente e assim sermos vencedores na nossa batalha espiritual. A terceira arma do cristão que está à disposição do crente para vencer a batalha espiritual é o jejum. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vemos que o jejum é uma prática presente, é uma prática comum entre o povo de Deus. Inclusive no Novo Testamento, a gente vê que Jesus jejuou no início do seu ministério, antes da sua aparição pública, antes da oficialização pública, Jesus ele jejuou. Ele foi batizado no Rio Jordão. Depois do batismo, ele foi para o deserto, passou 40 dias e 40 noites ali em consagração, e ele passou 40 dias jejuando antes de voltar para a Galileia e começar o seu ministério público lá na Galileia. Jesus também jejuou e disse que seus discípulos também fariam a mesma coisa depois que ele retornasse para o céu.
A igreja primitiva observava a prática do jejum, buscando orientação divina para o envio de obreiros. Em Atos capítulo 13, versículos 2 e 3, a Bíblia diz que lá na igreja de Antioquia havia vários mestres e profetas, e enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, observe que a igreja vivia em um clima de adoração, de oração e de jejuns. E foi nesse clima de oração e jejum que Deus chamou Barnabé e Saulo para realizar, para fazer a obra missionária transcultural. E Paulo continuou no seu ministério e adotando essa prática de jejuns. Atos 14, 23 diz: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, na escolha dos presbíteros, no estabelecimento dos presbíteros, em toda aquela preparação para fazer a obra de Deus, tudo isso era regado com oração e jejum. E agora me lembro de um conhecido hino no meio pentecostal que diz: joelho no chão, jejum e oração para vencer toda a tribulação. Uma certa vez os discípulos iam expulsar demônios, mas não conseguiu expulsar os demônios, e Jesus disse: essa casta de demônios não sai senão pela oração e jejum. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião do seu ministério. Em 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 5, ele diz que nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, ele participava de campanhas de jejum, ele jejuava como um hábito. 2 Coríntios 11, 27, também ele fala que o jejum era um hábito na vida dele. Ele diz, em 2 Coríntios 11, 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, as três armas espirituais do cristão é a palavra de Deus, a oração e o jejum para vencermos os três principais inimigos do crente, que é a carne, o mundo e o diabo. Vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, rapidinho voltaremos. Amém, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese vai ao ar por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e o canal da Assembleia de Deus no YouTube, AD Mossoró Oficial. Quero aqui mandar a paz do Senhor para todos os obreiros e obreiras da Escola Bíblica Dominical e incentivar você que é aluno, que é aluna da Escola Dominical, para que você seja um aluno assíduo da EBD. Não falte à Escola Dominical, adquira sua revista, se matricule e faça o compromisso de você e sua família frequentar assiduamente e pontualmente a Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos estudando a lição de número 6 deste segundo trimestre de 2024, lição que tem como título As Nossas Armas Espirituais. Então, uma vez que os três maiores inimigos do crente é a carne, o mundo e o diabo, e esses inimigos se levantam e se opõem ao crente em sua caminhada cotidiana, nós também precisamos ter cuidado, saber enfrentar esses inimigos e tomar posse de todas as armas espirituais de defesa e de ataque. Por isso que Paulo disse: revesti-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, ele aconselha o crente a tomar posse de todas as armas espirituais de defesa e de ataque para que sejamos vitoriosos na batalha espiritual
que é muito desafiadora e é constante na vida do cristão. Estudamos no bloco anterior, o tópico 2 da nossa lição, onde o comentarista fala de 3 armas espirituais. Evidentemente que não existe apenas essas 3 armas espirituais, mas são 3 das mais importantes, ou por que não dizer, as 3 mais importantes armas espirituais do cristão: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Agora, no tópico 3 da nossa lição, o comentarista mostra que Jesus, como nosso maior exemplo de crente, ele utilizou essas 3 armas espirituais quando esteve aqui na terra vivendo como homem. Então, se Jesus tomou posse e usou essas 3 armas espirituais, nós também podemos e devemos usar também essas 3 armas espirituais. Então, observe o tópico 3.1 da nossa lição: vencendo o diabo com a palavra. Então, Jesus, após o seu batismo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e ali passou 40 dias e 40 noites, período em que foi bastante tentado pelo diabo. E no final dos 40 dias, a Bíblia diz que Jesus teve fome e o diabo sugeriu para que Jesus fizesse um milagre de transformar as pedras em pães para poder se alimentar. E Jesus respondeu a ele citando Deuteronômio 8:3. É interessante porque, embora Jesus seja a palavra viva, a palavra encarnada, Jesus fazia muito uso das escrituras do Antigo Testamento, que era a única Bíblia que tinha na época. Jesus fazia muito uso das escrituras do Antigo Testamento no seu dia a dia, nas suas pregações e em seus ensinamentos e também na sua batalha espiritual. Então, ele respondeu ao diabo citando o versículo de Deuteronômio 8:3. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu com a palavra. O apóstolo Paulo, quando ele fala em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, quando Paulo fala da batalha espiritual, ele aconselha o crente a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, como a única arma de ataque na armadura do crente. Então, ele diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. A espada é uma arma de ataque, de combate, de ataque. E ele diz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus, porque foi o Espírito Santo quem inspirou os escritores sagrados a escreverem a Bíblia. Agora, a palavra de Deus, como arma espiritual, ela vai nos servir não somente se a gente decorar versículo, não é somente decorar versículo, é conhecer a palavra de Deus, é ler, interpretar corretamente, e aceitar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. A palavra de Deus, como arma espiritual, não é para ser usada como uma espécie de palavra mágica, uma espécie de abracadabra, que você vai recitar o versículo e você vai vencer toda a luta espiritual. A palavra de Deus, ela é poderosa e ela vai agir na nossa vida à medida que eu e você não somente conhecer a palavra de Deus, mas praticar a palavra de Deus na nossa vida. Jesus também, ele viveu em oração, ele também se utilizou na arma espiritual da oração. Jesus se retirava para lugares desertos para orar. Ele, em Lucas capítulo 6, versículo 12, por exemplo, a Bíblia diz que naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus não tinha nenhum pecado, Jesus era o Deus que se fez carne e habitou entre nós, mas ele tinha o costume de passar a noite em oração, de fazer vigílias de oração, de orar com bastante frequência e orações duradouras. Lucas 9:28 diz assim:
Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Jesus levou Pedro, Tiago e João e eles 4 subiram ao monte com o propósito de orar. Então, Jesus tinha o hábito de oração e envolveu e ensinou os seus discípulos também a terem o hábito de oração, né? Então, Jesus, ele orou pelos apóstolos e pela igreja, Jesus orou pelos seus algozes, orou por Simão Pedro, né? Orou pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Ele sabia bem do valor da oração e por isso gastava ou investia muito tempo falando com Deus. E isso é um exemplo para nós, para que também possamos nos dedicar à oração. E por fim, Jesus também, além de se utilizar das armas espirituais, da palavra de Deus e da oração, também Jesus, ele jejuava, ele vivia uma vida que constantemente, de vez em quando, ele jejuava. É o que vemos no Evangelho. Além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava, como a gente já falou em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, quando ele passou ali 40 dias no deserto jejuando. Exceto os que têm problemas de saúde, por isso é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Jesus jejuou, os apóstolos jejuaram. Nós vemos que era uma prática comum na igreja primitiva e não tem nenhum motivo para nós crentes negligenciarmos esta prática ou não ensinarmos esta prática que é a prática do jejum. Sabemos que tem pessoas que não têm condição de saúde para jejuar, então cada um jejua de acordo com os seus limites, de acordo com as suas condições físicas, né? De acordo com as suas condições físicas. Quando aliamos o estudo da palavra de Deus, a oração e o jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus. Então, o crente que tem o hábito de meditar na palavra de Deus, de orar e de jejuar, isso são disciplinas espirituais que vão ajudar a ele a ter uma maior sensibilidade à voz do Espírito Santo, vai estreitar cada vez mais a sua comunhão com Deus. Portanto, meu amado irmão, minha querida irmã, já partindo para a conclusão da nossa lição, sabemos que a carne, o mundo e o diabo são os 3 principais inimigos do cristão. Porém, Deus coloca à nossa disposição muitas armas espirituais de defesa e de ataque para lutarmos no dia a dia essas batalhas espirituais que são bastante desafiadoras para o cristão. E dentre as armas espirituais que estão à nossa disposição, na lição de hoje nós estudamos a respeito de 3 das principais armas espirituais, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum. A prática da oração, do jejum e da meditação na palavra de Deus vai fortalecer o crente e fazer com que sejamos mais fortes e vitoriosos em qualquer batalha espiritual. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Agradeço a você pela audiência, por nos acompanhar semanalmente aqui na Rádio Libertadora FM 96.3, como também no canal AD Mossoró Oficial no YouTube e na TV AD. Lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa congregação, junto com os demais alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você e sua família e até o próximo programa, se Deus quiser.